voltamos a apresentar Janela do Céu. Voltando aqui agora de novo no segundo bloco do Janela do Céu, a Isadora estava contando aqui pra gente, né? Que chegou aquela fase da adolescência, depois de já ter crescido com a palavra do Senhor, tentou fugir do Senhor, mas o Senhor puxou de volta, né? E, como ela falou, né? A gente busca umas fugas, né? Como ela trouxe aqui o exemplo da música, série, né? A gente tenta fugir daquela nossa realidade de que o Senhor tá tentando realmente nos puxar. E ela tava compartilhando um pouquinho disso com a gente vai continuar aqui para saber como que isso aí foi concluído. Amém. Então, depois desse longo tratamento, porque foram anos, assim, pra eu me desapegar do hábito, enfim. E também houve um momento que eu tava, assim, sem ouvir música, sem nada. E eu queria cobrar isso das pessoas. Queria cobrar que as pessoas estivessem no mesmo nível que eu, né? Que não existe isso. E eu lembro que o Senhor começou a fazer um outro trabalhar. Ele começou a me relembrar de quem eu era, da pessoa que, enfim, que eu só tinha me tornado quem eu me tornei, ou me libertado do que eu me libertei, por conta dele, sempre. E aí começou um novo trabalhar do Senhor, assim, com muita exposição, enfim. Mas nem digo tanta exposição externa, porque chega um momento em que o Senhor começa a tratar direto ali com a gente, né? Então, assim, esse também é um momento difícil. Eu acredito que cada fase que a gente viva tem seu desafio, né? Mas o momento em que Deus começa a tratar ali diretamente conosco é difícil também, porque não tem ninguém olhando, né? É você e ele ali, e o constrangimento sempre, que o Senhor sempre mantém essa linha de por dentro, né? Nos tocar, assim. Mas o Senhor me mostrou, assim, nesse processo de relembrar quem eu era, enfim, relembrar que eu não posso cobrar nada das pessoas, que o meu jeito de viver não tem nada a ver com delas, que eu preciso, né? O Senhor começou a fazer coisas que eu não queria de jeito nenhum. Eu vou dar um exemplo atual, assim, quando eu saí da escola, eu tava bem perdida, assim, não sabia o que fazer, mas eu tinha na minha cabeça que eu não queria. Tinha um lugar específico que eu não queria estudar e um curso específico que eu falava, eu até faria, mas não vou fazer porque eu não sou boa e eu vou ser muito humilhada se eu passasse nesse curso. Que é o curso que eu estudo hoje, que é a farmácia, no lugar que eu não queria estudar, que é a universidade aqui de Brasília. E irmã é um outro nível de trabalhar, assim. O Senhor mostra realmente o quanto eu preciso dele todo dia, né? E eu vejo, assim, até impulsos de coisas que eu julgava estar curada, né? Tipo, às vezes tem aquela reação de alguém fala de Deus, você se esconde. Aí o Senhor me cutuca, vai voltar pra isso de novo, filha? Então, aí o Senhor renova e eu vejo que ele vai lapidando ainda mais profundamente coisas que às vezes a gente acha que, isso aí já tá resolvido. O Senhor vai e mostra que não tá, né? E mostra também rebelião, enfim, mil coisas que a gente não aceita nas circunstâncias que o Senhor coloca pra nós, né? E nesse momento aí de estar querendo retornar realmente pro Senhor, a gente sabe que não é fácil, né? Depois que a gente começa nesse vai e vem, né? Um pé no mundo, um pé com Cristo, uma mão dada com o Senhor, uma mão com aquelas coisas que nos agradam, né? Eu queria que tu falasse, então, pra deixar aqui já até um auxílio pra quem tá ouvindo, né? O que a gente faz quando tá nessa situação, né? Como que a gente se apega a Cristo? Como que a gente volta pra Cristo, né? Qual que é o caminho que a gente tem que ir pra conseguir chegar de novo a ter uma comunhão com o Senhor, né? Claro que isso não é, como também não é do dia pra noite pra gente ir pra lá, pra voltar também não é, né? Exatamente. É gradual, né? É um trabalho de formiguinha, assim. Eu vejo que tem, sei lá, 3 anos, quase 4, que eu tô nesse processo de tratamento e como a irmã falou, tem momentos em que eu ainda quero oscilar ali. Mas o que o Senhor sempre traz, depois que eu descobri a mesa, minha vida mudou, assim. Porque antes eu não tinha direcionamento pra nada. Eu não entendia o que eu tinha que fazer em nenhuma situação, né? E quando eu comecei a conhecer os programas, o próprio aplicativo que eu tinha baixado no meu celular, desde 2017, não usava. Achava que, só tá baixado ali. Então, eu comecei, uma coisa que me ajudava, sempre me ajudou, até hoje ajuda, são as orações doutrinárias que a gente faz para diversos temas. Ansiedade, depressão, casamento, qualquer coisa que a gente precisa tem ali, né?
E eu lembro e ainda uso hoje, quando eu tava muito ansiosa, sempre me ajudava, assim, eu passei por uma fase que tinha muita insônia, e às vezes a gente não sabe onde procurar, né? Na Bíblia, assim, a gente não tem tanta familiaridade, às vezes, mas ali tem um auxílio te guiando. Seu problema é esse? Então vamos caminhar por aqui. Seu problema é esse? Vamos por aqui. E assim também com os livros, que também foi uma coisa assim que eu falava, não preciso ler livro de oração. Pra que eu vou ler livro de oração? Eu não preciso ler livro de, sei lá, estabelecendo o modelo do manche. Não preciso disso. Sempre tinha essa vozinha na minha cabeça. E uma vez uma irmã falou pra mim assim, sempre que você se deparar com uma palavra ou alguma coisa, e você escuta uma voz que diz que você não precisa, vai em cima desse, porque você precisa. E isso foi uma coisa que, quando eu comecei a praticar, me ajudou demais mesmo, assim. E também não posso deixar de falar do louvor, que é uma coisa que há pouco tempo o Senhor me deu de presente, assim. Eu comecei a tocar violão, isso me ajuda até hoje demais. Quando eu tô muito abalada, enfim. Sempre restaura, assim, uma coisa que realmente ajuda bastante. Mesmo que a gente não toque, que a gente cante, ou que a gente coloque pra tocar, enfim, isso limpa o ambiente, assim. Eu não sei explicar pros irmãos, assim, não é uma coisa que a gente vê, é algo que a gente sente realmente. Mas é uma dica, assim, muito Essa boa. relação que a gente precisa ter com a mesa do Senhor, né? Realmente a gente precisa ver ela como uma pessoa, né? Porque se a gente continuar vendo que é só um livro, né? É só um louvor, é só uma mensagem, a gente acaba não conseguindo se apegar àquilo, né? Mas agora, se cada vez que eu abrir o livro, né? Eu vou ler aquilo ali e eu vejo que é Deus falando comigo, eu vejo que é Cristo me dando um alerta, a gente recebe de maneira diferente, né? É uma pessoa ali tentando te auxiliar. E isso também eu acho muito importante, né? Porque a gente não fica dependendo das pessoas em volta, mas o Senhor nos dá uma linha reta até Ele, né? Porque muitas vezes a gente não tem quem esteja ali do lado, então, pra gente pedir socorro ou pra gente pedir o auxílio, mas o Senhor sempre tá ali, né? E se a gente sabe buscar, como tu falou, né? Aquele caminho, ir no aplicativo, vai na oração específica, pega aquele material que vai te ajudar, né? O título já entrega, né? O que tu precisa, os títulos são maravilhosos, né? Depressão, tem o do casamento, como tu falou também, né? O título, tu já pode ver o que tu necessita. E se tu for ali, tu vai saber o caminho que tu precisa, né? E essa relação, como tu falou, foi uma descoberta, né? A gente precisa dar aquele clique na mente, né? Pra saber que ali na mesa do Senhor tem tudo que a gente precisa, né? Isso mesmo. A gente às vezes busca em outros lugares. Eu lembro assim que eu me alimentava muito de muitas fontes. Mas um dia eu estava assistindo uma mensagem de edificação, assim. E eu lembro que o ministro falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim: você acha que Deus ia te fazer nascer numa casa e te mandar comer em outra? Não vai, né? E eu lembro que eu ficava muito confusa, porque tem muitas divergências, né? Nas doutrinas de fora. E eu lembro que eu me alimentava muito disso. Mas uma mensagem de edificação, a pessoa Jesus foi e falou aquilo que eu precisava ouvir. E isso foi muito bom, porque várias dúvidas que eu tinha de como agir, enfim, pararam de surgir, porque eu comecei a comer na fonte que Deus queria que eu comesse, no lugar que eu nasci, né, onde Deus me restaurou, é ali que eu tenho que comer. E isso a gente só descobre quando a gente usa a mesa, vai atrás, mesmo sem vontade, a gente tem que buscar, porque vontade de ler a palavra a gente nunca vai ter, se a gente for esperar assim, porque, né, nunca vai acontecer. A gente vai desenvolvendo o hábito e aí é isso. E eu queria também que tu já fosse aqui pra aquela conclusão, né, que a gente espera sempre ouvir, o que tu viu na tua vida, né, que o Senhor realmente mudou através do material, como tu falou ali antes, né, a igreja em Brasília tá um pouco distante das demais igrejas, né, então o material foi o que auxiliou, né, assistir cultos, mas também não era presencial, e eu queria que tu comentasse assim, como que tu viu essa mudança na tua vida, né? Talvez no teu relacionamento dentro de casa, no relacionamento com as pessoas, faculdade, escola, né? Como que tu viu essa transformação dentro de ti? Às vezes nem é externa, né? Mas dentro a gente sabe que tem algo que tá diferente. Como que tu viu, como que tu sentiu quando realmente, assim, houve aquela decisão? Não, eu vou me entregar pro Senhor. Claro que a gente falha, a gente dá uma escorregada, a gente volta, mas a decisão tá firme, né? Eu vou me entregar pro Senhor e a gente levanta e volta para aquilo, né? Queria que tu falasse um pouquinho pra gente disso. Então,
como a irmã disse, muitas vezes é interna a sensação, né, que a gente tem. Eu sempre tive muita ansiedade. Muita mesmo. E um pouco de depressão também, não tanto, como eu já vi pessoas ao meu redor, mas eu também tinha, assim. E era um vazio que persegue, assim. Você não sabe de onde ele vem, né? E quando eu decidi pelo Senhor, tudo esse vazio, eu digo para os irmãos, foi completamente, assim, preenchido. Eu não sei explicar, mas eu lembro que as crises foram começando a ficar cada vez menos frequentes. Hoje em dia eu praticamente não tenho, assim. E eu lembro também que eu tinha muitos problemas de saúde, assim, aleatórios. Uma enxaqueca. Eu fiquei uma época sem conseguir andar, porque meu pé não funcionava. Umas coisas sem explicação, né? E quando foi tudo sincronizado, assim. Até hoje eu entendo que tudo tem a ver com o espiritual, né? Aquilo que eu sentia no meu físico tinha a ver com a minha deficiência espiritual enfim, eu tava anoréxica, eu não comia, então tava muito exposta. E internamente eu senti muito mais paz. Eu digo, ainda sinto, assim, preocupação, mas porque a gente resiste ao Senhor, né, muitas vezes. Mas eu acho que essa foi uma das principais mudanças, assim, a paz que eu sentia e também eu consegui parar de cobrar das pessoas coisas que eu sempre cobrei, reações, atitudes. Eu comecei a me amargurar menos por situações que muitas vezes não tinham nem a ver comigo, mas eu cobrava daquela pessoa aquela reação e me amargurava. Isso foi uma coisa que o Senhor destravou também na minha cabeça. As pessoas terem o direito delas serem quem elas querem, assim como eu também tenho esse direito, né? Só que a gente escolhe por Cristo, e enfim. Tudo isso. Mas eu acredito que foram essas duas coisas principais, assim. E também a questão da gratidão. Depois que eu entendi o que o Senhor estava fazendo por mim, eu não consigo mais olhar para minha vida como eu olhava antes. Às vezes eu já tive até momentos em que eu pensava em tirar a minha vida. Momentos que eu estava muito ruim, assim. Hoje em dia eu não consigo mais me imaginar pensando uma coisa assim, porque eu vejo que quem é Deus e o quão incrível, enfim, não tem preço ter sido escolhido, enfim, estar sendo liberto. Então essas três coisas, a gratidão, a paz que eu comecei a sentir, e também isso de parar de demandar das pessoas coisas que elas muitas vezes não conseguem dar e eu me amargurar por isso. Mas são coisas mais internas. Talvez se você perguntar para alguém que vive comigo, talvez a pessoa nem saiba disso, né? Enfim. Mas sendo internas ou não, é uma transformação que o Senhor faz, né? E estando diante dos nossos olhos, ninguém mais pode falar que o Senhor não tem esse poder, né? Eu presenciei isso na minha vida, tu também. Então a gente sabe que o Senhor realmente tem esse poder, né? E quem escuta, né, tá na dúvida. Mas será que um livro pode fazer isso por mim? A Bíblia pode realmente... Pode, né? Só que tu precisa deixar aquilo entrar pra ver uma transformação, né? Sim. E essa que tu contou, né? Às vezes a gente pensa, uma pessoa nova não tem experiência, né? Olha, nem viveu muito, né? Mas é o momento que o Senhor faz a transformação, é algo rápido, né? Ele já nos mostrou que a gente precisa mudar, ele já traz uma situação e ele já dá a oportunidade de uma transformação, né? O Senhor é tudo muito prático, né? E ele não tem limite pra idade, ele trabalha na vida de todo mundo, né? Ele quer fazer essa conclusão, né? De que a gente realmente possa ter essa paz, como tu comentou agora, né? Todo mundo quer ter paz. O quão antes puder, melhor, né? Tu vê que em Cristo tá a tua paz, tá a tua segurança, né? E a gente precisa se abrir pro Senhor poder fazer essa transformação, né? Assim como tu disse, foi uma decisão ali. Tomar uma decisão não quer dizer que eu vou ficar perfeita, né? Tomar uma decisão quer dizer que eu vou me pender pra Cristo toda a oportunidade que eu tiver, né? Mas podemos... E lembrando que até essa decisão que eu tomei foi inspirada por ele, porque era ele que ficava me cutucando lá dentro, assim. Ei, eu tô aqui. Ei, não faz isso. Sempre ele. Então, isso é uma coisa que Deus me mostra muito, que a gente não faz nada. Tipo assim, crédito não tem, é tudo ele que faz. A gente só, às vezes, tem uma inclinação a mais ou não, né? Vai de cada um. Mas eu creio, assim, que se a gente se permitir, se Cristo tiver espaço, assim como ele fez isso na minha vida, ele pode fazer na vida de qualquer pessoa, em qualquer situação, mesmo. Tem testemunhos, assim, de pessoas próximas a mim, que Deus libertou a pessoa de
do uso de drogas pesadas, assim. Hoje a pessoa tá com a gente, vive a vida de Cristo, coisas que eu não tinha fé que essa pessoa, por exemplo, ia se curar. E ela foi curada. E hoje ela me dá, assim, muitas lições. Ela me acrescenta muito, me edifica muito. Mas a gente pensa, uma pessoa dessa ou uma pessoa nova, a gente sempre tá julgando, né? O próximo, enfim, achando muitas coisas sobre a vida dele que a gente não tem nem como dizer. Então tá aqui a função do programa Janela do Céu, né? Trazer pra todo mundo um testemunho de que o Senhor realmente faz transformações, né? Abre as portas pra uma vida diferente que só com Cristo a gente acha, né? Não vai achar no mundo, não vai achar num trabalho, no emprego, enfim, isso a gente não vai achar esse tipo de preenchimento que o Senhor faz, né? Isadora, eu agradeço o teu testemunho aqui, contar um pouquinho pra gente. Agradeço o convite. E a gente fica aí esperando, né, mais testemunhos. E vocês que estão ouvindo também, fiquem ligados aqui para acompanhar sempre mais testemunhos. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais um convidado. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.